Olá, você está no Augusto Leitão Responde Maceió. Mesmo nas pequenas fériasinhas de 5 dias, não vou deixar vocês aqui sem o conteúdo de hoje. Então vamos tratar aqui das respostas, dos comentários, das perguntas feitas durante a semana. E agora vamos passar aí já as primeiras perguntas. Vamos lá, o Luciano está perguntando. Ele disse que ele é neto de ex-combatente, inválido, e o avô dele faleceu em 10 de novembro de 54, na época de meio soldos com pensão mensal. Minha mãe me declara já há alguns anos, tenho direito à pensão. Meu avô tem uma estrela de mérito, tenente da Marinha. Obrigado desde já e agradeço pela resposta. Vamos lá, primeira coisa. Antes de 1960, vamos falar primeiro de pensão militar, tá? Porque nós temos ex-combatentes que foram à guerra e estão enquadrados na lei de ex-combatentes, e aí não tem previsão para neto. Primeira coisa, nas leis de ex-combatentes a gente não tem previsão do neto receber, tá? E no caso o Luciano é neto de ex-combatente. A filha tem direito a se preencher alguns requisitos, a viúva tem direito a se preencher alguns requisitos, o neto não. Se por acaso ele for considerado veterano de guerra, que ele foi à guerra, voltou, foi reformado, e aí foi reformado por essa lei aqui anterior à lei de pensões militares de 1960, aí o neto eventualmente poderia ter direito, tá? Mas é muito difícil porque as leis que prevêem a pensão militar para neto, qualquer outro benefício para neto, elas exigem que o neto seja órfão, e não é o caso do Luciano, porque ele está dizendo que quem declara ele, até como dependente, é a própria mãe dele que está viva. Então, em princípio, tá? Eu não posso fazer uma análise completa, porque eu não tenho os elementos todos, mas em princípio, pelo que ele me passou, não teria direito nem a pensão de ex-combatente, nem a pensão militar, ou no caso, a pensão de Montepio anterior a 1960. Fábio está perguntando: Augusto, sou filho de militar, tenho algumas irmãs, elas são todas casadas, sou o único filho solteiro, tenho direito à pensão do meu pai? Filho homem maior não tem direito à pensão militar, tá? Então, filho homem maior só vai ter direito se ele for considerado inválido e se essa invalidez estiver provada desde antes do óbito do militar, tá? As filhas maiores, filhas mulheres, têm direito desde que o militar tenha falecido antes de 1960 ou contribuído com 1,5%. Ana Teixeira: boa noite, que Deus abençoe o trabalho do senhor. Tem sempre ajudado muita gente, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Ana? Muito obrigado. Vamos lá. Maria de Fátima Bittencourt: gostaria de saber o porquê desses descontos das pensionistas. Nossos pais deram a vida inteira, passaram a vida toda contribuindo para deixar para as filhas, e agora temos esses descontos. E não temos direito de deixar para a nossa família. Por gentileza, há alguma possibilidade de recorrer? Isso é um verdadeiro absurdo. Agradeço se puder responder. Maria de Fátima, vamos lá. Primeira coisa, eu entendo e compartilho da sua insatisfação, e é comum, muitas pensionistas estão nessa situação. Muitas delas têm muitos empréstimos, então tiveram que arcar com mais as contribuições para a pensão militar em um valor muito alto, que saiu de antes não contribuintes, com 0%, para agora contribuintes já a partir de 10,5%, algumas delas pagando 13,5%. Tá? A contribuição para a pensão militar, ela tem natureza tributária, e ela é descontada pelo fato de a pessoa receber a pensão. Então, e não está atrelada diretamente a alguma prestação do Estado. Ela alimenta e abastece o sistema de proteção dos militares, que tem por responsabilidade assistência, saúde e pensão. Tá? Esse é o tripé do sistema de proteção dos militares. E aí, por isso, as filhas e as esposas e os pensionistas passaram a contribuir depois eles criaram esse formato do sistema de proteção e passaram a cobrar também das pensionistas. Se tem alguma possibilidade de reverter, ou pela via administrativa ou judicial, pela via administrativa, em princípio, não, porque as forças têm que cobrar, porque está previsto em lei. Agora, pela via judicial, existem algumas pessoas, muitas pensionistas que estão ingressando, que ingressaram judicialmente
a escritórios especializados nessa ação judicial. E não sei dizer para vocês como é que vai ser isso. Eu vi duas decisões desfavoráveis, mas não eram sentenças, não eram decisões de mérito. Então eu recomendo aguardar um pouco para tratar disso, porque às vezes a gente ingressa com a ação, se expõe a uma sucumbência desnecessária, porque muitas pessoas não sabem quando a gente ingressa com a ação judicial, dependendo do valor que essa ação tem, especialmente se ela passa de 60 salários mínimos, ela não vai correr em juizado especial. Não correndo em juizado especial, e a pessoa tem que pagar sucumbência se ela perder a ação. Então, de uma ação de 100 mil reais, se a pessoa perde a ação, ela pode ter que pagar até 10 mil, 11 mil reais de sucumbência. Então, as pessoas têm que saber qual é a chance de êxito e se vão ingressar. Mas tem muitas pessoas ingressando, muitas pensionistas ingressando para o afastamento dessa contribuição ou para o afastamento da contribuição, pedindo a restituição dos valores pagos desde março de 2020, que foi quando começou a descontar. Helena, boa noite, meu pai foi ex-combatente, já é falecido, minha madrasta recebe pensão e eu e minha irmã podemos receber? Bom, a filha de ex-combatente, para poder receber a pensão de ex-combatente, ela tem que comprovar alguns requisitos que, na verdade, não precisaria. Vou explicar. A lei de pensões de ex-combatentes, assim, vamos lá, primeira coisa, a gente tem que saber, no caso da Helena, quando é que faleceu o ex-combatente. Se ele faleceu depois de 1990, tá? Especialmente depois da Constituição Federal de 88, mas depois da Lei 859 de 1990, as filhas mulheres só vão ter direito até 21 anos e não terão direito depois. Tá? Se ele faleceu antes disso, aí poderiam ter direito à habilitação as filhas de ex-combatentes, se elas preenchessem alguns requisitos. Acontece que esses requisitos não deveriam ser necessários, porque a Lei 4242, que é a que paga a pensão de segundo sargento aos dependentes de ex-combatentes, ela não prevê requisitos para os pensionistas de ex-combatentes. Mas o STJ tem entendido que precisa, que todos os requisitos impostos ao ex-combatente são extensíveis aos seus dependentes. E por conta disso, o Tribunal de Contas, que não é um tribunal judicial, que é um órgão administrativo, tem entendido dessa forma também. E mesmo então que Marinha e Aeronáutica habilitem a pessoa à pensão de ex-combatente, de filha, quando chega no TCU, eles têm brecado se não tiverem presentes todos os requisitos. Que requisitos são esses que o STJ tem criado e o Tribunal de Contas tem replicado? São os requisitos exigidos do ex-combatente, que ele não possa prover seus próprios meios, que ele não receba nada dos cofres públicos e que em algumas decisões do STJ nós temos ainda que além de não poder prover seus próprios meios, que seja interdito, que seja inválido, né, que sejam inválidas, e não é o caso, não é a realidade da maioria dessas pensionistas. E não deveria ser exigido dessa forma. Está sendo feito assim porque o STJ começou com isso, o Tribunal de Contas replicou. Exército já há muito tempo não concede administrativamente, e aí teria que ingressar judicialmente e ver se é viável conseguir essa habilitação. Está cada vez mais difícil obter decisões judiciais para filhas de ex-combatentes pela Lei 4242, que paga a pensão de segundo sargento. Não é impossível, mas está um pouco mais difícil por conta desse entendimento mais padronizado do STJ. O cabelo tá uma bagunça hoje, gente. Nossa Senhora. Vamos lá. Edilene. Boa noite, meu pai era segundo sargento. Meu pai era segundo tenente ex-combatente, faleceu em 2005. Não contribuiu com 5% para nenhum filho, teve direito ao benefício. Não, e nenhum filho teve direito ao benefício. Pode ser casado e de maior e ter esse desconto de 5%. Vamos lá, gente, desconto de 5% não tem, tá? É a Edilene que perguntou. O desconto, a contribuição que existe para ex-combatentes, é a contribuição de 10,5%, tá? 10,5%. E aí tem que ver em qual lei está enquadrado, porque os filhos homens só vão ter direito se forem maiores, se forem menores, né? Maiores não têm direito.
E aí as filhas, é aquilo que eu acabei de explicar, tem que comprovar essa série de requisitos. Que antes não precisava, porque a gente utilizava a Lei 3765, que diz só filha de qualquer condição. E esse é o meu posicionamento. Eu entendo que deveria ser mantido dessa forma. Acontece que a STJ e o Tribunal de Contas têm entendido de maneira diversa. Marcela Campos, doutor Augusto, tudo bem? O que os pensionistas têm direito com essa contribuição sendo paga no IR? Bom, Marcela, eu não sei lhe dizer as pensionistas de maneira geral, porque são situações diferentes. Se eu estiver falando de viúvas ou se eu estiver falando de filhas. Contribuição sendo paga no IR, tá? Não existe isso. Assim, uma coisa é o imposto de renda que as pessoas têm que descontar em razão de receberem renda, tá? Outra coisa é a contribuição para a pensão militar, que é uma contribuição descontada daquelas pessoas que recebem pensão militar. Os militares, né, descontam essa contribuição e com isso eles podem deixar para os seus beneficiários. Ok. Se eles não tiverem beneficiários, eles vão contribuir igual, é uma contribuição obrigatória. E não necessariamente tem uma contraprestação direta, ela vai abastecer o sistema de proteção, que se esse militar não for beneficiado com a pensão militar dos seus familiares, ele vai utilizar o FUSEX, o FUSMA, pode ter algum benefício assistencial, pode pedir algum suporte, alguma ajuda para as assistentes sociais, ele vai ser amparado por isso. Então, o que é contribuído de pensão militar não necessariamente vai ser revertido diretamente para a pensão militar. Com a criação do sistema de proteção social dos militares, ela pode ser revertida para assistência ou saúde, que aí seria para a parte dos hospitais, tá? Mesmo havendo uma contribuição específica para os hospitais. Elas vão todas para o mesmo fundo, geridas pelo Tesouro Nacional. A Edivânia complementou a pergunta dela, vamos ver aqui. Boa noite, eu sou viúva. Minha pergunta é se a viúva é isento de imposto de renda. Depende, tá? Porque se eu estiver falando de Lei 8059, pode descontar imposto de renda e só é isento de imposto de renda se eu estiver falando da lei mais antiga, a Lei 4242. Porque a Lei 4242, ela estava prevista como isenção de imposto de renda lá na Lei do Imposto de Renda, que é a Lei 7713, que é de 88. Então, em 88 não existia a Lei 8059. Então, quem tiver pela 8059 pode descontar imposto de renda. Quem tiver pela 4242, que é de segundo sargento, pode ser isento de imposto de renda. Rômulo, bom dia, sou veterano da FAB, tenho uma dúvida. Não tenho filha mulher e perdi o prazo para cancelamento do desconto. Ainda posso cancelar? E se eu cancelar, tenho direito ao ressarcimento? Posso fazer? Pois é, Romulo, vamos lá. Tem um artigo na Lei 13.954 que prevê o cancelamento. Antes era proibido, porque ou se fazia você acabou de falar do prazo, o prazo era lá em 2000, 2001, a previsão foi feita em 2000, e o prazo, agora se não me engano, foi 31 de agosto de 2001 para renunciar à contribuição, específica de 1,5%. Aí quem não conseguiu renunciar à contribuição específica, acabou tendo que contribuir. E aí isso ensejou muitas ações judiciais e com isso... Rosa. Isso ensejou muitas ações judiciais e elas se tornaram cada vez mais frequentes, até que isso foi sendo permitido cada vez mais, e depois teve pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, desistindo das ações em curso. Depois isso foi possível administrativamente com um parecer da Conjur, Ministério da Defesa, e hoje isso está na Lei 13.954. É possível sim renunciar à contribuição de 1,5%. Estou respondendo a pergunta do Romo, tá? Então pode renunciar. Agora, o próprio artigo da Lei 13.954, se não me engano é o 20 ou 21, ele disse que não tem direito a nenhum valor recebido de maneira pretérita. Você pode renunciar, mas você renuncia daqui para frente e não tem direito aos valores atrasados, tá?
Isso vinha sendo feito assim, cada vez mais assim, já pelas decisões judiciais. Tem súmula da TNU também nesse sentido. E agora está cristalizado em lei que não pode pedir os valores atrasados. Pode tentar discutir judicialmente? Pode. Mas como tem previsão expressa na lei, a dificuldade de obter esses valores retroativos é muito grande. Marie, estamos contribuindo para quê? Por acaso a nossa contribuição vai ser para benefício da nossa família? Não temos direito a nada, somos descontadas mil e poucos reais de imposto de renda e ainda mais esses descontos de 12%, sem ter direito a nenhum tipo de aumento com relação às nossas pensões. O doutor nos responde se podemos reivindicar de alguma forma esses descontos. Eu acabei de responder essa pergunta, muito parecida na verdade, é uma outra pergunta, mas muito parecida. Eu expliquei que não necessariamente os valores da contribuição militar são revertidos com pagamento de pensão, ele pode ser revertido na esfera de saúde, assistência ou pensão militar, desde a criação do sistema de proteção dos militares, social dos militares. E eu entendo que a gente já desconta imposto de renda e acaba não vendo os benefícios desse imposto de renda, que a gente deveria ter uma saúde melhor, a gente deveria ter uma educação melhor, a gente só vê imposto, a cobrança e não vê a contraprestação do Estado nesse sentido. E aí, além disso, tem a contribuição para a pensão militar, ela está prevista em lei e eles foram aguardados todos os prazos, inclusive os prazos da Constituição, para que ela pudesse entrar em vigor, aguardaram os 90 dias. Então, do ponto de vista formal, nós temos aí uma contribuição pensada de maneira regular. Estão discutindo a constitucionalidade dessa contribuição para a pensão militar por parte das pensionistas, mas ainda não vi decisões favoráveis nesse sentido. É possível? É possível. Já vi? Ainda não, tá? Que mais? Maria Aparecida, teremos algum tipo de aumento no próximo ano para pensionistas militares? Bom, teve um reajuste no meio do ano, mas não foi para todas as pessoas, foi só para quem tem um adicional de habilitação superior a 12%. Então, quem tinha 16%, quem tinha 20%, 25% ou 30%, que agora já está em valores maiores, quem tinha, por exemplo, 16%, hoje está em 22%, quem tinha 20% hoje está em 34%, e quem tinha 30% hoje está em 54% de adicional de habilitação. Então, para essas pessoas teve. Para quem recebia 12% de contribuição, que talvez seja o caso da Marie, aí não tem previsão de aumento até 2023. É uma notícia muito ruim, né? Eu explico, conto, as pessoas ficam chateadas que só tem notícia ruim, qual é a bomba de hoje? Mas quando tem notícias boas, quando tem decisão favorável, quando tem um acordo favorável do Tribunal de Contas, uma concessão de efeito suspensivo, a pessoa volta a receber, a gente comenta, traz aqui no canal, mas as perguntas de vocês não necessariamente têm as respostas positivas e eu procuro responder para informá-los, não necessariamente para dar boas respostas favoráveis, né? Então vamos lá. Fafi Marie. Onde entram os ex-combatentes? Pois é, os ex-combatentes, essa aqui é uma pergunta que está num vídeo de pensão militar, no primeiro episódio da nossa série de pensão militar. Então eu queria, aproveitando o gancho aqui, se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo como esse, um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais. Nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Mas aí ela estava perguntando onde é que entram os ex-combatentes. Os ex-combatentes eles não estão na lei de pensões militares, porque a contribuição para a pensão de ex-combatente ela é uma contribuição para uma pensão especial em razão da guerra. Tá? O ex-combatente mesmo, que voltou da guerra, ele não recebe provento, ele recebe pensão. O próprio ex-combatente é um pensionista. Então, a pensão dele não está na lei de pensões militares. A contribuição dos ex-combatentes teria que estar numa lei fora, e ela está. Então, nós temos aí são 9 leis de ex-combatentes, passando aí por 2 constituições que mencionam a questão dos ex-combatentes de guerra.
E aí, como é uma pensão especial de ex-combatente, nós temos uma contribuição para a pensão especial de ex-combatente, que não é a mesma pensão militar, apesar da alíquota geral ser a mesma, de 10,5%. Então, a contribuição para a pensão especial de ex-combatente não está na lei de pensões militares, por isso que eu não mencionei no vídeo. Tá? Ela está na lei 13.954, no artigo 24, e o valor é 10,5%. Tá? Quem estiver descontando acima disso, se for ex-combatente, beneficiário, se for dependente de ex-combatente, aí está sofrendo um desconto ilegal. Ah, mas o meu pai ele foi à guerra, voltou e ele era reformado. Bom, aí ele não é ex-combatente, ele é veterano de guerra e ele está passando pela regra geral de pensões militares, tá bom? A Abigail. Boa noite, tudo bem? Eu queria saber por que o nosso presidente está dando aumento para os generais e tirando das pensionistas, dos graduados e dos pracinhas. Obrigado, fica com Deus. Bom, eu vou te devolver a pergunta. Vou te trazer uma informação e eu vou te devolver a pergunta, Abigail. Oficiais generais, que têm direito a altos estudos, oficiais superiores, certamente são menos pessoas, são menos militares do que cabos, soldados, do que muitos sargentos. Então, vamos trazer um dado aqui. Quando eu estava na ativa, tinha oficiais generais 4 estrelas, tinham só 15 na aeronáutica inteira. 14 ou 15 na aeronáutica inteira. E imagina quantos soldados tem, quantos cabos tem, quantos marinheiros tem, quantos terceiros sargentos tem. Então eles conseguem e querem dar aumentos, benefícios para quem tem postos e graduações mais altos e em detrimento da maioria. E aí você cria uma contribuição de valor alto, que é fixada em percentual, e ela é muito mais sofrível para quem recebe menos, né? E em contrapartida, quem recebe mais acaba recebendo um adicional de habilitação maior. Eu entendo que é mais, do ponto de vista matemático, é mais fácil dar aumento para menos pessoas e aí tirar de um número muito maior de pessoas. Muito provavelmente foi isso que fizeram. O problema é que aí eles tiram justamente de quem precisa muito mais e acabam premiando quem precisaria um pouco menos. André, por que os pensionistas não podem renunciar à contribuição de 1,5% e os militares podem? É que os militares têm previsão expressa na Lei 13.954 de renúncia e as pensionistas não têm. Então, a administração pública só pode conceder aquilo que está previsto em lei. E a renúncia para os militares, fora daquele prazo que existiu lá em 2001, ela está prevista na Lei 13.954 e para os pensionistas não. É por isso que pode pode os militares e não pode as pensionistas. Kelly, por que o tratamento da filha da ex-esposa é diferente da filha da viúva? Mais uma vez, por previsão legal. A gente vai tratar disso quando chegar no artigo 7º da nossa série de pensões militares. E a filha da ex-esposa recebe a cota destacada, recebe em nome próprio quando o militar falece, porque a ex-esposa não pode incorporar a cota dela por previsão legal. Tem uma lei, a Lei 13.954, mexeu na Lei 3765 e ela colocou essa limitação para a ex-esposa de receber só o que ela recebia de pensão alimentícia. E aí ela não pode incorporar a cota da filha. Por isso a filha está recebendo em nome próprio. E a filha da viúva, que a viúva não tem essa limitação de receber um percentual fixo, a viúva pode incorporar a cota da filha. Acaba que a filha da ex-esposa recebe a partir do óbito e a filha da viúva não recebe a partir do óbito. Eu entendo que isso fere o artigo 2227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz um direito diferenciado para pessoas que estão em situação de igualdade, que são as duas filhas do militar. Mas se você cumprir o artigo 7º e o artigo 9º da Lei 3765 sem olhar para a Constituição, você tem que fazer esse pagamento de forma diferente. E aí eu entendo que acaba ferindo a Constituição. Falei disso, vou lembrar vocês que agora, já bem pertinho, na próxima quinta-feira, falta menos de uma semana, dia 9 de setembro, a professora Alessandra Vanderlei vai estar conosco aqui no nosso canal, fazendo as diferenças sobre o sistema de proteção dos militares em relação ao regime próprio e ao regime geral. Então, às 8 da noite, às 20 horas, a professora Alessandra Vanderlei,
que é presidente da Comissão de Direito Militar da OAB e que é coordenador da pós-graduação de Direito Militar da UERJ, vai estar aqui conosco. Então não perca, tá? Dia 9 de setembro, às 20 horas, aqui conosco. Certo? Terça-feira, provavelmente, segunda eu vou ver qual é o vídeo que eu vou colocar. Segunda ou terça teremos o episódio número 13, ele já está gravado, sobre pensões militares. Nós vamos tratar aí no episódio 3 de descontos obrigatórios, vamos tratar aí de posto acima, pensionistas que ainda têm direito a receber posto acima, e como é que é isso, e quais são os requisitos. Tá? Vamos tratar especificamente desse assunto. E também vamos falar eu vou fazer segunda-feira esse de posto acima, tá? Segunda-feira, 10 da manhã, o vídeo o terceiro episódio tratando de posto acima para pensionistas militares. Então não percam, tá? Esse vídeo que já está gravado eu vou publicar aqui na segunda-feira próxima. Na terça-feira, o episódio número 2, que vai tratar aí já dos beneficiários. A gente vai começar a falar de viúva, já vai começar a falar das filhas de militar, que estão lá no artigo 7º. Tá, meus amores? Quero um abraço para vocês, eu queria deixar um grande abraço. Estou aqui descontraindo um pouquinho, vou ter nesse final de semana o batizado do meu sobrinho, tá? Minha esposa vai ser madrinha, vai ser muito bacana, vou descansar um pouquinho para voltar com força total aí depois do feriado do dia 7 de setembro. Fiquem com Deus, um abraço a todos, não facilitem com a Covid-19, eu vim para cá, peguei avião de máscara com as minhas crianças, tomando todo cuidado, sempre um pouco preocupado porque eu tenho 2 filhinhas pequenas, mas não facilite com a Covid-19, tá bom, gente? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.